Sejam bem-vindos ao programa Parlamento. A reforma do Estado Social continua no centro do debate político. A oposição votou contra a comissão eventual criada na Assembleia da República, aprovada apenas com os votos da maioria governamental. Trata-se de um assunto que diz respeito a todos nós e, como era de esperar, pouco consensual na sociedade portuguesa. Ainda mal refeitos do primeiro relatório do FMI, fomos agora confrontados no fim de semana com mais um documento do Fundo Monetário Internacional apontando para mais sacrifícios. Nos últimos dias, o cenário de uma eventual crise política ganhou espaço no discurso político e entre a Madeira e a República, o critério de pagamento para as deslocações das equipas que disputam os campeonatos nacionais levantam dúvidas quanto à sua constitucionalidade. Para o debate destes assuntos, contamos com as presenças dos deputados Rui Barreto, do CDS, Jacinto Serrão, do Partido Socialista, Guilherme Silva, do PSD. Começamos, como sempre, pelo tema livre. Rui Barreto. Bom, o minuto que eu quero reservar queria sinalizar uma nota positiva e uma nota negativa. A nota, como seria a nota positiva, finalmente parece que vai avançar a criação de um banco de fomento para apoiar as pequenas e médias empresas em Portugal. Nós temos um problema grave de financiamento da economia e parece-me que finalmente há um entendimento, não só no Governo, mas também nas instâncias europeias, que é necessário acudir para as empresas que são, digamos, o único setor onde se pode trabalhar para o crescimento, tanto que está a ser negociado o novo quadro comunitário de apoio, que deve ser precisamente direcionado para apoiar as empresas, e estas empresas que podem ser geradoras de criação de postos de trabalho e de impostos para o Estado precisam de financiamento, porque todos os dias há empresários que querem investir e gente que quer criar riqueza para o país. Uma nota negativa para uma rejeição do PSD de Madeira, uma proposta que o CDS apresentou para uniformizar com a legislação nacional o limite de 5 anos para as pessoas poderem fazer cirurgia. A Madeira tem mais de 14 mil pessoas à espera para fazer cirurgia, tem uma taxa 3 vezes superior à nacional e, portanto, é inconcebível que, ao fim deste prazo, o Governo e o Sistema Regional de Saúde não contratualizem com entidades privadas para acudir a que estas pessoas possam satisfazer necessidades que são intervenções cirúrgicas. Não é compreensível que, praticando isto no continente, e não quero dizer com isto que tudo o que se faz lá se faz bem, mas aquilo que se faz bem, como é este caso, devia de ser aplicado aqui na região. Houve concretização de propostas, entretanto, nestes últimos 15 dias, em termos de lei das finanças regionais? Bom, como eu referi na última vez, no último programa, o CDS não esteve, digamos, no processo de revisão da Lei das Finanças Regionais. Foi criado um grupo de trabalho com representantes do Governo Regional da Madeira e do Ministério das Finanças. E, portanto, a lei sair, nós não tínhamos conhecimento daquilo que tinha sido a arquitetura, o desenho da lei. O que eu procurei, depois de ter conhecimento da lei, foi, dentro do grupo parlamentar, manifestar a minha preocupação sobre algumas das coisas que lá estavam. E a receptividade do grupo? Bom, o que eu transmiti, a receptividade, obviamente, que há, no seio do grupo parlamentar, o que me compete é transmitir um conjunto de questões que eu acho que são inadmissíveis. A primeira que eu transmiti é que considero que, depois de uma revisão da lei de 2007 em 2010, pelo PSD, pelo CDS, pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, não fazia sentido este Governo, que agora de coligação, estar a rever uma lei que ela fosse pior do que a lei de 2010, sendo que eu considero também admissível que houvesse uma correção pela redução do Produto Interno Bruto desde 2010 até agora, que são cerca de 6%. Julgo que isto é entendível, porque o país hoje não é o país no qual se revia a lei em 2010 e, portanto, indexar, digamos, uma redução à situação do país era admissível. O que já não é admissível é, por exemplo, não ter havido qualquer referência à lei de meios. Considero demasiado abusivo, aliás. Isso já aconteceu no Orçamento do Estado. Pois é, mas por isso é que eu referi isso. Por isso é que eu referi isso na reunião que tive com o grupo parlamentar, manifestar a minha total discordância, aliás, um exercício de prepotência, não sonegar ou esquecer aquilo que foi o acontecimento trágico do 20 de fevereiro. Outra coisa que eu considero grave, é na lei estar a impossibilidade do Governo da República avalizar qualquer empréstimo da Regional Autónoma da Madeira. Bom, sobre esta matéria tem que haver disciplina orçamental. É verdade, é preciso cumprir, é preciso rigor e transparência na gestão da coisa pública. Mas uma coisa, pôr na lei
que a República, a partir de agora, não pode... Não é solidária. Não é solidária isso, com não a é? região autónoma da Madeira. Bom, se acontecer uma circunstância em que seja necessário, até pelaquela que houve até há pouco tempo, claro, em que o Governo da República avalizou um empréstimo de 1.100 milhões para que o banco, porque a região autónoma da Madeira fizesse uma operação de financiamento para poupar juros e para que isso significasse menos carga fiscal e desonerasse o orçamento. A República agora diz que não pode fazer. A República não, o Governo da República do PSD-CDS. Julgo que isto tem que ser ratificado. Pode ser analisado casuisticamente. Julgo que tem que ser analisado casuisticamente. Agora, não pode ter na lei um barramento a esta circunstância. E, portanto, foi transmitido esse conjunto de alterações. A proposta baixo à Comissão. Não sei se ainda vai ser entregue, vai ser feita algumas substituições até ser votada na Generalidade, mas espero que... Já foi? Já houve uma. Espero que se consiga, entre todos, apelando a estas circunstâncias, trazer uma melhor lei possível para as regiões autónomas. Viagens das equipas madeirenses que disputam os campeonatos nacionais. A República só paga às equipas continentais, as viagens das equipas da Madeira são responsabilidade da região. Dr. Rui Barreto, levantou-se e levanta-se em relação a esta questão o argumento da inconstitucionalidade desta questão. Como é que olha para ela? Olho de uma forma lamentável, um pouco na senda de uma visão que também existe sobre a lei das finanças regionais. Acho que há princípios constitucionais, como o princípio da solidariedade nacional e o princípio da continuidade territorial, que estão na Constituição, na Carta Magna do país, que devem ser cumpridos. Ou então, não lá estão. E, portanto, esta questão aqui é de uma total discriminação. Não se entende que, havendo descontinuidade territorial, porque nós não temos culpa, mas vivemos num arquipélago, assim como os Açores, e temos que ir, não temos outra possibilidade, de avião, quando nos deslocamos para o continente, que a República pague a deslocação das equipas para virem à região autónoma da Madeira, mas quando é da região autónoma da Madeira é para o continente. Já não pode ser, tem que ser pago pelo orçamento regional. E, portanto, nós consideramos que isto viola princípios constitucionais. Aliás, já anunciamos que vamos apresentar um pedido de inconstitucionalidade desta lei, como também informo que também enviei uma carta ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, no sentido de demonstrar efetivamente o nosso repúdio e descontentamento. Num país que nós queremos atenuar efeitos de perda de coesão nacional e de descontinuidade e de preceitos constitucionais que nós, ao fazermos cumprir, ou então estamos a violar. E se, em alguns aspectos até, o Governo da República acha ou considera que deve de haver uniformidade no todo nacional, no que respeita, por exemplo, à disciplina orçamental, então não pode estar a pedir a uma região que cumpra determinados preceitos, porque entende que sobre aqueles devem se cumprir, e depois alguns, como estes, que estão na Constituição, já não cumprem. Isso não é admissível. Por isso enviamos uma carta ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares a demonstrar o nosso descontentamento, que reveja estas questões e, se possível, altere, porque esta é uma questão manifestamente discriminatória. O CDS na coligação tem manifestado algum desconforto em relação a esta questão. Soubemos pela imprensa do fim de semana que há uma carta que foi escrita à Troika a pedir flexibilidade em futuras avaliações. Como é que olha para estas posições tão determinantes, quer pela parte do Primeiro-Ministro, quer pela parte do Partido Socialista, tendo ficado de fora de uma comissão deste âmbito? Bom, temos aqui várias questões. Em primeiro, eu gostaria de dizer que finalmente chegamos à situação por onde devíamos ter começado. Ou seja, eu considero, eu acho que seria melhor o Estado ter começado com um exercício de ajustar o Estado em função daquilo que é a riqueza do país, do que ter começado precisamente pelo lado mais fácil, que foi ir aumentar a carga fiscal e ir ao bolso dos contribuintes. E por isso a desproporcionalidade que se viu neste orçamento para 2013, onde a consolidação orçamental nem respeita sequer aquilo que foi um princípio que estava no memorando da Troika, que a consolidação devia de ser feita 2/3 do lado da despesa e 1/3 do lado da receita.
e foi desproporcional. O caminho que está a ser tomado finalmente para fazer... Agora nós temos que ser responsáveis. Agora nós temos que ser responsáveis. E eu manifestei-me muitas vezes contra o aumento da carga fiscal. Agora tem que ser responsável. Não posso chegar a esta altura e dizer assim, bom, mas também não queremos cortes na despesa, como é o Partido Socialista faz, como não quer absolutamente nada, não quer aumentar... Trouxe o país a essa situação, mas não quer aumentar impostos, não quer cortar na despesa, quer uma fórmula mágica que eu não sei qual é, que eu também gostaria que rapidamente pôr o país a crescer e pagar. Mas isso, infelizmente, nem é possível e até a Alemanha vai entrar em recessão este ano. Bom, e por isso, isto para dizer o quê? Temos que ser responsáveis naquilo que dizemos. Eu manifestei discordância em relação à receita fiscal, mas temos que, efetivamente, fazer um exercício. Eu considero, olhamos já para o Partido Socialista, criticámos a postura em relação à maioria que governa, o Governo, o Primeiro-Ministro, a postura que teve em relação a esta questão que é importantíssima para a vida da vida dos portugueses. Inquinar um pouco este debate. E então? Que é o prazo. Epá, nós rapidamente temos que cortar 4 mil milhões até o final de fevereiro. Eu acho que isto é uma questão, um exercício que mereceria provavelmente um bocadinho mais de tempo, porque é um exercício importante que deve convocar os partidos que têm responsabilidade e ambição de governar, porque há partidos que se demitem disso, nós sabemos quais são, mas há partidos que têm ambição de governar o país e governaram o país. E esses partidos devem se unir, discutir aquilo que deve ser discutido. Nós temos que fazer cortes, não há outra possibilidade. Eu gostaria de dizer às pessoas, bom, não é possível cortar, mas não há, efetivamente, nós temos para pagar a dívida, temos que ser saltos primários positivos. A Bebem Celestia veio dizer esta semana na imprensa, veio dizer que o relatório e a reforma são apenas sugestões. Com certeza. Mas isto retira uma certa força ao Primeiro-Ministro. Disse o relatório do FMI. Não há aqui... Ou há corte da despesa ou aumento de impostos. Nós temos que escolher a opção aí do país. Isso, exatamente. Mas isto retira força à urgência que o Primeiro-Ministro coloca nesta questão? Não, há uma obrigação na 7ª avaliação de introduzir um corte de 4 mil milhões. Agora, o que temos que fazer é o seguinte. E não foi o governo nós temos que olhar para o Estado. Eu acho que não é mais exigência possível, e isso parece-nos claro, cortar nas pensões nem nos vencimentos. Isso é um exercício que não deve ser feito. Agora, temos que olhar para o Estado, no emagrecimento para as funções do Estado, da função para pública. Os serviços do Estado, está sobre a mesa. para os serviços do Tem de Estado, ser mais rigoroso na gestão dos ver atividades que sejam redundantes, serviços em que se pode haver partilha de infraestruturas, de pessoas, de equipamentos, para fazer exatamente o mesmo. Verificar até funções que o Estado exerce a custos mais elevados que podem ser contratualizados ou concessionados. Não, concessionados. Estou a falar, por exemplo, no setor, duas coisas distintas. No setor empresarial do Estado. Não, sim, vermos tarefas, atividades em que podem ser feitas, por exemplo, por privados, contratualizando, concessionando, que sejam mais vantajosas mais eficientes, menos custosas para o Estado e que, por sua vez, vão desonerar o orçamento. Mas uma das críticas que se faz ao Governo é de que não irá por esse caminho, preferirá ir pelo caminho mais fácil. Eu espero é que vá para aí. Mandando pois, mas lá está. A questão dos despedimentos amigáveis. A questão dos despedimentos amigáveis é uma questão que tem que ser negociada. Porque, repare, o próprio facto do Estado negociar amigavelmente, que só prevê juízo de quadro, amigavelmente com o funcionário público, isso introduz logo um aumento da despesa. E, portanto, incumprimento dos déficits nominais que estão contratualizados. Mas isto é uma questão, só para terminar, dizer que acho que o Partido Socialista deve participar dizendo os seus pontos de vista sobre esta matéria. Isto é uma matéria que deve envolver a sociedade, deve envolver os parceiros sociais, para que façamos uma reflexão da riqueza que produzimos, adequar o Estado a essa condição. Nós não temos de ter um bolo maior que a forma. Eu não conheço a proposta do PS sobre isto. Aliás, as jornadas parlamentares foram desse um exemplo, com declarações dispares entre o coordenador desta área, o Álvaro Beleza, e outros dirigentes do PS. Agora, isto é uma ideia. Mas isto leva-nos àquela questão anterior da Comissão Eventual para rever a despesa do Estado. Porque esta é uma questão em que o PS, nas jornadas parlamentares, afocou para discutir. Sim. E que pode servir esta análise, juntamente com todos, para refletirmos aqui esta questão do subsistema do ADSE. E acha que é importante refletir a participação do Estado? Isto é uma questão de uma complexidade técnica que eu confesso-lhe com toda a franqueza, eu não disponho de números para fazer uma análise sobre isto. Mas isto deve ser pensado. E o PS tem que dar um contributo. Não se pode demitir, como um partido responsável e que quer governar o país, de se demitir de debater estas questões como outras quaisquer.
Vamos discutir este subsistema, vamos ver os contributos, vamos analisar tecnicamente, vamos ver qual o grau de uniformidade que podemos ter, quais os custos que o Estado pode ter para comparticipar as pessoas que são beneficiárias deste sistema. É este exercício de olhar do lado da despesa e ajustar um Estado àquilo que nós somos, que deve merecer o contributo positivo de todos. Obviamente que haverá diferenças, mas não podemos nos demitir de apresentar com uma única lógica, que é já pescar o olho para as próximas eleições. O programa Parlamento fica hoje por aqui. O debate com os deputados da Madeira na Assembleia da República regressa de hoje a 15 dias. Até lá, fique bem.